Formando em psicologia. Boa tarde a todos. Vamos aguardar só um momentinho e a gente já inicia, tá? O som tá bom? Se puderem colocar aqui nos comentários. Meu som não tô ouvindo. Tá saindo aqui. Tá saindo aqui. Só um segundo, Bruno. Sim, agora estou te ouvindo. Agora tá ouvindo? Sim. Boa tarde. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Vamos começar. E conforme a pessoa for entrando, a gente vai inteirando o pessoal do assunto. Tá? Todos estão me ouvindo bem, né? Sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Bruna, sou a responsável pela clínica da Becom aqui na cidade de Joinville. Gostaria de dar as boas-vindas à psicóloga Ivete.
A Ildete irá falar hoje sobre o tema autoestima. Também gostaria, aliás, a Ildete trabalha conosco aqui na Clínica de Joinville. Também gostaria de dar as boas-vindas à Edna, assistente social, que também é colaboradora da BPOM e atua conosco aqui na Clínica. Informá-los que durante essa semana, todos os dias às 16 horas, a BPOM estará promovendo uma série de lives em homenagem ao Dia da Mulher. E também informar que caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma pergunta ao longo da live, pode colocar aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas que as profissionais irão responder no final da live. Muito obrigada e boa live a todos. Obrigada, Bruna. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Hoje em especial com a nossa colega Ildete. Muito obrigada pela tua disponibilidade conosco, em ceder um espacinho da sua agenda para gentilmente falar sobre esse tema no dia de hoje, nessa semana tão importante, que a gente bem sabe que não é só no dia 8, comemorado amanhã, mas todos os dias, né, as nossas conquistas diárias, individuais e coletivas, né? Então, a gente já deixa aqui de primeira mão e eu deixo um agradecimento especialmente a você, tá? Que gentilmente sempre acolhe as nossas solicitações. Então, eu me chamo Edna, como a Bruna falou, sou assistente social que presta atendimento aqui na região de Joinville, a região norte do estado, tá? Então, vou falar um breve resumo, né, sobre essas datas tão importantes, que são as conquistas, né? As conquistas junto ao Dia Internacional da Mulher, que começou, na verdade, em 1909, algumas manifestações sobre isso, onde as mulheres já, né, pediam pelos seus direitos, igualdade de direitos e tudo mais, mas apenas em 1975 é que realmente foi reconhecido pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional da Mulher. Anualmente ele passou a ser reconhecido desde essa data. Então a gente vem aí vendo que ao longo desses anos muitas conquistas, né, essas mulheres conquistaram seu espaço praticamente em quase todos os campos hoje, né? Então isso é muito positivo para todas nós, né? Então a BPOM traz essas lives hoje falando sobre autoestima, autocuidado. E a gente quer que essa semana seja ainda mais positiva para cada uma de vocês, tá? Que a gente venha agregar ainda mais para todas vocês. Agora eu vou falar um pouquinho, brevemente, da nossa convidada dessa tarde, que é a psicóloga Ildete Alecrim, que é formada em psicologia hospitalar, né? E psicoterapia formada. E aqui na BPOM ela atua com a gente desde o ano de 2006, então há 16 anos ela presta esse atendimento aqui na região norte do estado, com a prática clínica, e é pós-graduada em psicologia analítica também, tá bom? Então ela hoje que vai partilhar um pouquinho com vocês sobre a questão da autoestima, tá? Então ela vai ter a fala dela e no final, sim, vocês podem já ir colocando suas perguntas na nossa caixinha de perguntas aí. E no final a gente vai procurar responder a cada uma de vocês. Então, assim, a gente deseja uma boa live. Fiquem tranquilas e à vontade para fazer as perguntas de cada uma de vocês, tá bom? Ildete, boa tarde. Obrigada. Passo a fala para você, tá bom? Sim, sim. Boa tarde, Edna, boa tarde a todos, né? Eu fico muito grata pelo convite e também muito honrada de abrir essa semana de lives, né? Será uma semana muito produtiva, muito interessante os temas, todos que são colocados nas lives. O tema autoestima, eu acho que começar com esse tema é fundamental, falar da nossa autoestima, da nossa autovalorização, dos nossos cuidados, né? Dos nossos autocuidados. E iniciar falando sobre autoestima, eu fico pensando que na minha prática clínica aqui é um tema que muito aparece no nosso consultório, né? O quanto que o sofrimento psíquico, né, uma abordagem
já vem falando sobre isso, né? Da autoestima. O paciente chega no consultório, ele já tem uma fala com falas de eu não me reconheço mais, eu não tenho valor, né? Então, muitas vezes o diálogo se começa por esse tema. Não só na minha prática clínica, né? Isso se estende também, na verdade, para toda a vivência, todos os grupos que eu participo, tanto na família, como nos estudos, nos amigos. Então, é um tema muito comum, né, da gente estar falando sobre isso. Mas o que é uma autoestima? Né? Como ela é construída? Como se mantém? Como trabalhar a autoestima? São algumas... uma conversa, uma fala que eu vou ter aqui com vocês. Não vou ser muito teórica, que eu acho que não é o momento, é mais uma conversa, um diálogo, uma troca com vocês, ok? Então, antes de falar um pouco sobre como se constrói, né, como que você forma a sua autoestima, eu gostaria de trazer para vocês a etiologia da palavra, que me chamou muita atenção, a etiologia da palavra, que ela vem tanto do latim como do grego, né? Do grego, autos, que é si mesmo, e do latim, estimare, que é apreciar, valorizar. Então, a palavra é valorizar a si mesmo. E para começar a falar da autoestima, o quanto nós nos valorizamos. Como que é esse olhar para a nossa autoimagem, né? Como que a gente se vê, como que a gente se percebe no mundo, nas relações que a gente se estabelece, né? E para falar como que ela se forma, é evidente que ela se forma no núcleo familiar, né? É a base, né, para o nosso cenário da autoestima. É ali que você tem as primeiras referências, as primeiras relações afetivas que se estabelecem com o outro. Então, Carlos Gustav Jung, em seu livro Psicologia do Desenvolvimento, ele fala das obras completas de Jung, né? Ele fala que a criança, entre 3 e 5 anos, ela começa a ter uma consciência individual, uma psique individual. Porque antes dessa fase, ela ainda era muito amalgada, a psique dela com a mãe. A visão do mundo dela era muito a visão do mundo da mãe. Então, nessa fase de desenvolvimento infantil, ela já começa a evoluir para uma psique individual. E nesse momento, ele referencia que a importância, a grande importância dela estar com pessoas saudáveis em ambientes saudáveis, para que assim ela possa desenvolver a sua autoestima. Porque ali é onde ela vai perceber o quanto ela é aceita, o quanto ela é estimulada, o quanto ela é valorizada, o quanto as relações que ela estabelece, o que ela produz no mundo é bom, é valorizado, ela tem uma confiança, isso é trabalhado, essa autoconfiança na criança. Então, percebamos que as relações que começam a se estabelecer desde o nascimento com esses pais, entenda-se pais, né, cuidadores, né, pode ser os pais, biológico, a avó, tia, quem na verdade acompanha o desenvolvimento dessa criança. Então, se essa relação é saudável, se ela é uma criança aceita, se ela é uma criança elogiada, valorizada, se o que ela faz, né, o produto dela, né, para o mundo, para o meio, é bom, e isso é visto como uma forma saudável, ela vai desenvolvendo ali uma autoestima, né? E isso, a criança, normalmente as criancinhas, elas já nascem com um dom, né? Nós percebemos isso no nosso meio com as nossas crianças, né? Das nossas famílias, dos nossos amigos, das nossas crianças. A criança, ela tem um dom, ela tem um talento. Tem criança que ela já nasce com um dom para música, para o desenho, para um esporte, né? Uma dança. Então, ou para ser uma criança que é uma criança mais extrovertida, ela socializa melhor, ela fala bem. Então, ela tem um dom. E nesse momento é que a gente percebe como é que os pais lidam com isso, né? Com esse dom da criança. Esse dom é valorizado? Porque a criança, ela fica feliz quando ela desenha, ela faz um desenho e você vai lá e fala, que desenho bonito. Nossa, você desenha muito bem, né?
Então, ela se sente muito feliz com o produto que ela está, né, mostrando para o outro. Essa interação com o outro, ela se sente aceita. Né? Então, assim, se neste momento essa criança tem um dom, né, se esse dom, se existe uma sensibilidade das pessoas que convivem com ela perceber isso, já vai começando a construir uma autoestima. Já vai construindo uma relação com o outro, onde o outro aceita, onde o outro valoriza, onde eu fico feliz com que eu, né, com o que eu estou fazendo e as pessoas estão vendo, estão gostando. Mas, se nesse momento, né, a criança tem esse dom, e esse dom, na verdade, ele não é visto, ele não é observado ou reprimido, isso também fica um registro na psique da criança. Porque esse registro, o registro de estímulos bons, de elogios, é importante para se desenvolver a autoestima. Mas o registro negativo, ele realmente causa danos muito maiores na criança. Né? E muitas vezes os pais, às vezes, ou os cuidadores, têm dificuldade, uma sensibilidade de perceber isso. Eu posso citar aqui um exemplo muito claro dessa relação quando a gente tem uma criança, por exemplo, que tem, né, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só o TDAH. Normalmente a criança com essa patologia é uma criança que ela sempre tem uma crítica, né? Uma crítica muito ruim dela mesma. Até ela mesma não aceitação, porque ela parece uma criança inadequada, né? Parece uma não aceita no meio. E essa questão, quando você tem uma criança, por exemplo, que ela tem um TDAH, você tem que olhar o que ela faz de bom, o que ela faz de melhor. Se você consegue, né, nesse momento, valorizar o que ela faz de bom, isso também faz com que ela estabilize também, né, o TDAH. Ela continua tendo TDAH, mas o valor que você deu, aquele dom, aquilo que ela consegue fazer de bom, ela vai melhorar. Eu posso citar um exemplo, sem citar nomes, mas um caso no consultório, por exemplo, de um rapaz que vinha para o meu atendimento, e ele tem, né, o TDAH, e ele teve muitos prejuízos na infância por conta disso, por conta de dificuldade de diagnóstico, por conta de sensibilidade, muitas vezes, dos pais, dos professores, de entender, e muita cobrança, porque ele se sentia muito cobrado de não ter resultados acadêmicos. Em determinada série, lá nas séries fundamentais, uma professora, ele tinha uma caligrafia muito bonita, e a professora já sabia que ele era uma criança difícil, né, difícil de manter o foco, de atenção, de resultados acadêmicos, e essa professora se aproxima dele e fala que a caligrafia dele é muito bonita. E nesse momento, né, ele percebe que alguém observou que eu tenho algo de bom. E ali trabalhou a autoestima desse menino, dessa criança nessa época, e essa criança teve um ano melhor. Ele conseguiu, né, ter resultados melhores porque tinha alguém que valorizava, tinha alguém que olhava que a letra dele, a caligrafia era bom e ele dava resultados por isso, porque ele tinha um valor. Ele não tinha valor em nada. Né? Então, a partir do momento, todos nós temos um valor, todos nós temos um dom, todos nós temos um talento. E a criança, ela exige muito isso da gente. Ela exige muito uma validação, uma aprovação. Tá gostando? Tô bonita? Tô bem? Então, o quanto é importante esses estímulos. O quanto é importante você ensinar a criança que ela faça, que ela tenha uma autoimagem boa dela mesma, que o que ela faz é bom, que ela tem uma valorização, que ela é aceita, que ela é amada. Assim ela consegue, né, reproduzir isso no meio. Tá? Então, assim, quando isso não acontece, né, fica muito difícil, né, quando a criança passa por todas essas situações, né, fora outras situações também que não vou citar aqui, mas que também permeiam o universo da criança, que é a severidade, pais muito severos, muita cobrança, a violência doméstica. Então, tudo isso vai ali formando, tá junto na construção de uma autoestima. Né? Então, tudo está dentro do desenvolvimento da criança. Tá? Então, quando a criança não tem essa valorização lá na sua primeira infância,
né? Onde as relações afetivas são estabelecidas, se isso é prejudicado, isso tem um vazio dentro dela. E aí esse vazio, ela vai externalizar isso, né? Ela vai trabalhar isso, vai sentir satisfação no externo, fora de si. Ela vai buscar isso fora de si, preencher esse vazio. Né? E isso a gente percebe, né? As pessoas com baixa autoestima, o quanto que elas buscam uma compensação às vezes, né? Uma compensação numa compulsão alimentar, ou numa questão de uma autoimagem que não é ela mesma, né? Na ansiedade também. Então, você percebe que cria alguns transtornos. A própria depreciação, ela fica muito engessada na vergonha, na ansiedade, na inadequação, né? E a criança, ela não... ela vai apresentando ela vai apresentando esses diagnósticos, sem perceber que ela está formando uma autoestima, e essa autoestima não está sendo bem formada, né? Então, ela pode ter esses prejuízos. Então, eu penso o quanto que a criança interior da gente também é muito ferida, né? O quanto que ainda nos voltamos a isso, o quanto que essa criança ainda não foi valorizada, o quanto nós não aprendemos a dar valor, o quanto muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso dom, né? Você já parou para se perguntar o que melhor, quais são os melhores valores que eu tenho, né? Que talentos que eu tenho? Eu desenvolvo isso, eu trabalho isso. Se eu não tenho, se eu não identifiquei, eu consigo ressignificar isso na vida adulta? Então é muito importante. Então quando a gente fala assim, como que seria melhorar a autoestima? Né? Como que se faz para melhorar a autoestima? Se a vida toda, na infância, né, você passa por essa situação, e na adolescência principalmente, que é uma fase muito difícil, que é uma fase onde a gente busca referência de grupos, né, onde a gente quer estar igual aos seus pares, ser aceito num grupo. Ali também a autoestima se evidencia muito. Aquele que tem uma autoestima um pouco mais equilibrada, aquele que não tem autoestima nenhuma, né? Então, são fases da vida, são marcos da nossa vida que nós percebemos, né? E o quanto é importante a gente ter tido uma base familiar de cuidados, de valores muito bem estabelecido, de uma imagem aceita, de uma referência, as pessoas que são referências na nossa vida, que são dos nossos criadores, dos nossos pais, que nos elogiam, que nos valorizam. Então, o quanto isso é importante ter muito bem estabelecido isso. Porque na vida adulta, você vai enfrentar isso. Você vai, em vários momentos, você vai ter essa fase da vida retomada lá nessa criança, né? Então, como às vezes, difícil a gente trabalhar isso para poder recuperar. Como se trabalha, né, a tua autoestima? Como que você se valoriza? O que você tem de bom? E o que você precisa mudar? Como que você precisa mudar isso? Né? Eu penso que, claro, né, buscando os seus alicerces. Quando sua autoestima não está boa, então você acorda todo dia e fala, eu estou linda, estou maravilhosa, estou bem. Isso só não resolve. Tem que ter uma ação em cima disso, né? Você tem que ir no seu alicerce, você tem que entrar em contato com a sua sombra. O que seria uma sombra, né? Sombra é um termo da psicologia analítica que a gente utiliza muito, que são imagens, né, reprimidas, imagens não aceitas de nós mesmos, reprimidas, e nós não entramos em contato. São um lado meu que eu não gosto. Como trabalhar isso? Né? Como aceitar e não negar isso? Né? Então, assim, esse momento é um momento que você precisa entrar em contato com esse sentimento e para poder trabalhar e melhorar, né, o que você precisa mudar. Eu posso dar um exemplo, né, assim, clichê, né, dos tempos atuais hoje, que é o nicho de mercado, que é um padrão de beleza de corpo. Né?
olha, como se fala de autoestima em relação a isso. Isso é muito sério, assim, isso cria... Nós temos grandes patologias em relação a isso, né? De uma observação de um padrão de beleza que não atinge, que a pessoa não consegue entrar em contato. E a pessoa, realmente, ela não trabalha com a sombra, porque se, de repente, eu tenho uma sombra, né, entre tantas, né, que eu vejo que talvez isso é uma dificuldade minha na minha vida, que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que de repente eu não estou num peso adequado, que eu gostaria de estar diferente, né, que eu gostaria de mudar, mas isso tem que fazer sentido para a minha pessoa. Eu que tenho que trabalhar isso, eu que tenho que estar em contato com essa sombra, com essa situação que me deixa com uma autoestima baixa, e entrar em contato em que momento, que componentes que estão da psique falando ali, está a serviço do quê? Né? Essa situação de eu estar ali manifestando esse sentimento de inadequação no meio, de não pertencer a um padrão de beleza. Né? Então, nesse momento, se você consegue fazer um exercício de acolhimento dessa sombra, se você faz um trabalho, eu acredito que com a terapia fica mais tranquilo. Não é tão mágico assim como eu estou falando, né? Estar em contato com as suas sombras. Mas com a terapia fica muito mais tranquilo, com um profissional do lado, para que você possa fazer um mergulho em si mesmo. Então, a partir do momento que eu vou na base, no alicerce, aonde que eu me senti rejeitado, onde eu me senti mal amada, aonde talvez esse vazio que eu tinha, eu levei para uma compulsão, talvez uma compulsão alimentar, eu transfiro para a compulsão alimentar. É você olhar para si mesmo, é você se ver, né? Quais são as suas sombras, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. E a partir daí, sim, faz sentido na tua vida melhorar. É claro que essa melhora, ela vem em relação ao outro. Vai refletir no outro, é evidente. As pessoas vão te ver, vão ver que você melhorou, que você mudou, que você está com uma aparência melhor, que você está com autoestima. Mas você não tem que pensar que é o outro que vai ver, que você está projetando isso no outro, mas que sim, que isso faz parte de você, que você está feliz, que você está se sentindo realizado, que você está se sentindo bem. E isso em relação a muitas coisas, em relação à tua profissão, em relação à tua imagem corporal, em relação ao teu relacionamento. Né? Então, assim, o quanto você fica feliz quando você consegue olhar para aquilo que não está bom em você, das suas próprias sombras, e trazer isso para a tua persona. A tentar integrar isso, né? Em quem você realmente quer melhorar. Né? Eu não sei se estou falando muito rápido, se a Edna quer fazer uma pergunta, Não, se quer... Tá ótimo, Ildete. Eu só não quis interromper a tua fala, mas recentemente também eu li uma entrevista, a quantidade, né, de pessoas que estão tendo esse diagnóstico tardio, né, do TDAH, né? Então está sendo bem expressivo, porque realmente as pessoas, né, constituem sua vida, têm sua formação, mas está chegando num momento em que algumas coisas já não estão se encaixando mais. E aí é onde também era um relato de um rapaz de 36 anos, né, já casado, bem estabilizado, mas ele disse que ele já não conseguia administrar algumas coisas, que estava trazendo vários prejuízos, né, para a vida social, para a vida, né, conjugal, enfim, familiar. Então, ele disse que se não fosse o diagnóstico, né, associado a outras coisas, a terapia, ele disse que com certeza o prejuízo ia ser ainda maior. Mas porque ele parou, assim, se percebeu, né, se olhou, não, tem alguma coisa que não está certa aqui. Né? Ele disse assim, olha, eu tô no momento que eu tenho tudo, tá tudo muito bem encaminhado, mas essas outras coisas internas com ele, estava muito, né, desconectado, enfim, ele precisou parar. Aí ele tá há cerca de 1 ano já que ele recebeu o diagnóstico, e ele disse que a melhora dele foi muito significativa, mas ele realmente, esse lado sombra, assim, que fala, né, teve que parar, teve momentos que ele não queria trazer isso, né, para terapia, foi muito difícil trabalhar com isso, né, e a fala dele é sobre isso, que as pessoas busquem, que as pessoas tenham o seu diagnóstico para que sim, né, a sua melhora da sua qualidade de vida, porque ele disse que até então ele nunca tinha visto nada, assim, sabe, nunca observou nada diferente, mas chegou realmente num momento em que, né, ou ele parava e se ajudava, né, se observava, cuidava um pouco mais de si, né, essa sombra mesmo, né, investigar um pouquinho melhor o que é,
ou o prejuízo ia ser ainda maior, né? E é o que Sim. é o que vem trazendo mais prejuízo, né? Eu não sei, você no seu consultório está tendo muitos desses Na prática diagnósticos clínica. também, né? Sim, sim, sim. Quando eu citei esse exemplo ali da criança, né, é o quanto que a gente precisa trabalhar o que ela tem de bom, independente do diagnóstico, né, porque realmente, né, é onde você vai potencializar os valores que ela tem, né, essa valorização dela mesma, porque ela não é só aquela criança inquieta, aquela criança que dá trabalho, aquela criança que incomoda. E, por exemplo, como esse adulto, né, essa inadequação, que chega num momento que fica uma inadequação, né? Eu não consigo me adequar a nada, né? Então, a minha vida está bem, mas está faltando alguma coisa, tem algo de errado, né? O que tem de algo de errado em mim? O que eu preciso ver? O que eu preciso olhar para isso? E que isso também traz realmente impacto na nossa autoestima, na nossa relação com o outro, né? Essa relação com o outro, porque a autoestima, ela tá interligada, né? Ela está referenciada ao outro, né? Qual a imagem que o outro faz de mim, né? E isso, muitas vezes, esse lado sombra que eu falei, é uma projeção. Porque muitas vezes você não está bem com você mesmo, você coloca lá um vestuário e você não está se achando legal, e você olha para as pessoas, porque você não está se achando legal, você não está se achando bonita, você não está achando adequada, né, naquele momento, ou você não está bem. E você olha para o outro, acha que o outro também está pensando igual. Mas o outro, às vezes, nem está olhando para você, né? Ou, às vezes, se você se evidencia demais, é óbvio que o outro vai olhar, né? Então, mas por isso que é importante também a gente perceber esses momentos, né? Como que é isso? Né? Em contrapartida, eu entendo que, assim, quando a pessoa está com autoestima melhor, está com autoestima boa, ela faz um autoconhecimento, ela sabe, ela consegue entender, hoje eu tô, nossa, estou me sentindo muito feliz, eu estou me sentindo muito realizada, né, eu estou bem, né, comigo mesmo, com as pessoas, e ela vai para o trabalho, por exemplo, né, ela vai, eu vou dar um exemplo aqui, você se organiza lá e chega, um exemplo seria o trabalho. No trabalho você está bem, chega alguém e fala para você, né, você está muito bonita, você está muito bem, essa roupa te cai muito bem, ou o cabelo que você arrumou está muito bonito. Se a pessoa tem uma autoestima muito bem trabalhada, ela vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, muito obrigada, também gosto. O seu cabelo ficou bom nessa cor. Ela vai olhar para a pessoa e falar assim, também gostei. Gostei, sabe que eu gostei da cor do cabelo? Entende? Porque ela aceita elogio. Ela aceita. Né? Isso não tem nada a ver com ego inflado, tá? Que é um outro tema, é uma outra situação. Mas ela aceita elogio. Ela olha para o outro e agradece. Eu gostei. Gostei do que você falou, né? Gostei. Se a autoestima dela não está muito, né? Lá, né? Bem elevada, se ela não está muito bem, se tem ali ainda ela está muito equilibrada, ela vai olhar para a pessoa vai dizer para ela, nossa, você está muito bem com essa roupa, ou esse cabelo ficou bem em você. Aí ela olha e fala, eu gostei do cabelo, mas eu acho que essa roupa não me valoriza. Eu acho que eu precisava melhorar. Eu acho que isso não fica muito bom para mim. Né? Entende? Então você vê que ali ela já não está, né, muito resolvida com a autoestima. Muito resolvida com a autoestima. Né? E ela também tem uma outra questão, que se ela tem uma autoestima mais baixa, se ela tem uma autoestima baixa mesmo, se é aquela pessoa que acha que nada tá bom na vida dela, se alguém faz um elogio, ela olha para a pessoa, às vezes responde até, né, inadequada. Você está brincando, você está rindo de mim, você está, né, você está de brincadeira, eu não gosto dessa brincadeira. Então você percebe que como isso tem a relação com o outro, no meio que você vive, como isso afeta as relações que você estabelece, né? Isso afeta, isso fala muito de você. Isso fala muito de você. Então, o quanto é importante a gente se auto-observar, o quanto é importante o autoconhecimento, né? O quanto é importante, né, você se conhecer, você entrar no processo terapêutico, se é o momento para você entrar, para fazer esse autoconhecimento, para você entender qual é o teu valor, o que você tem, como eu perguntei,
Quais são os melhores talentos que você tem? O que dom que você tem? O que você conquistou? Quem você é, né, na família, no trabalho? Que pessoa que você se percebe, os seus valores, né? A tua autoimagem, se você faz de você, se você olha para você e você gosta do que vê, de que se você não gosta, o que você poderia mudar? Mas mudar não só de externo, mudar internamente. Porque o externo é só uma imagem, né? Você pode... Ajuda, claro, mas eu acho que tem algumas questões que você tem que buscar essa criança que não foi amada, essa criança que não foi valorizada, essa criança que foi reprimida, essa criança que não valorizaram, e tem que entrar em contato com essa criança, né? E trabalhar esses sentimentos. E ter ações, né? Não só falar, ter ações, o que eu preciso fazer, o que eu mudar, o que eu preciso resolver, o que eu preciso ressignificar. Que sentimento que eu tenho que ressignificar. É um termo que a gente usa muito na terapia, né? E tem momentos na vida da gente, seja lá na infância, na adolescência, que são momentos muito sofridos, são momentos muito doloridos, mas que eles não deixam de existir, não vão deixar de existir, mas eles podem ser ressignificados, você pode olhar com isso com outro olhar, você pode tentar entender isso melhor, por que eu tive que passar por isso, o que aconteceu, qual é o crescimento que eu tive, qual é o aprendizado que eu tive, né? Então é muito importante isso, e isso tudo está falando da autoestima, isso tudo está relacionado com a tua autoestima, como é que você se vê, né? Como é que você se observa, né? Muitas vezes as pessoas têm um padrão, né? Um padrão de beleza, né? Um padrão específico, mas aquele nem é um padrão dela, aquele não tem nem a ver com a história de vida dela, mas porque todo mundo diz que é aquele padrão, eu tenho que entrar naquele padrão. Então você vê o quanto ela está desconectada consigo mesma. Às vezes, né, é totalmente um estereótipo, né? Mas por que desse sofrimento? E é um sofrimento psíquico. E é um olhar que a gente tem que ter para essas pessoas, para que elas possam entender, né? O quanto é bom pertencer a si mesmo, né? Não é alto preço, Nietzsche fala, não é alto preço a se pagar a pertencer a si mesmo. Isso é uma verdade. O quanto nós somos a nossa essência, o quanto nós nos conectamos, o quanto nós nos aceitamos, o quanto nós nos achamos lindas, bonitas, sabe, inteligentes, capazes. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso é uma base. E as outras questões, elas vão surgir. E você vai conseguir, né? Se adequar no mundo, se relacionar melhor, buscar uma profissão que talvez, né, você consiga desenvolver e se sentir feliz no que faz. É como a criança. Se ela desenha muito bem e gosta de desenhar e você elogia, ela fica feliz que você falou que ela desenha bem. Se ela dança bem, você fala, nossa, você dança muito bem, ela fica feliz, né? É natural, é espontâneo. E nós também deveríamos ser assim. A gente deveria ficar feliz com as nossas conquistas, com as nossas realizações, com o que nós somos, que nós representamos no mundo com as pessoas, com as relações com as pessoas, a nossa importância. Então, assim, é bem importante trabalhar, né, a autoestima. A psicoterapia, ela ajuda muito, muito, ela é fundamental, né, para que você faça esse autoconhecimento, para que você busque a entender qual é o meu talento, qual é o meu dom, o que eu gosto de fazer, o que eu faço de melhor, né? Então, assim, né, talvez eu tenha uma profissão e que essa profissão é uma profissão que me ajuda, é uma profissão de sucesso, é uma profissão que eu consiga as minhas conquistas na vida, né? De autorrealização financeiras e conquistas que eu quero, mas de repente eu tenho um dom lá que eu deixei de lado. Como que eu posso integrar isso na minha vida? Como que eu posso fazer com que isso me deixe feliz, né? Se eu gosto de dançar, né? E sempre gostei de dançar, tal, e agora eu não tenho tempo. Mas então, se você faça uma aula de dança ou faça alguma coisa que te deixa feliz. Porque quando você faz
Quando você faz coisas, faz algo que te deixa feliz, seja o que for, isso dá uma leveza na alma. Isso te, né, faz com que a tua vida, nessa situação, nesse panorama que a gente vive de tantos conflitos, tantas situações que nos afetam, faz com que você consiga se manter um pouquinho mais, tentar equilibrar um pouco mais. Né? Então, por isso que é importante a gente ter o autocuidado não só da tua imagem, mas o autocuidado também do seu íntimo, né? Da tua alma, da tua essência, da tua espiritualidade, seja ela qual for. Eu acho que isso é o autocuidado, das relações que eu estabeleço com as pessoas, do que eu faço de bom para mim, o que eu faço de bom para o mundo. O que eu faço de bom, entende? O quanto eu fico satisfeito com isso, né? Com a minha pessoa e com o que eu represento no mundo. Então, isso é muito importante. Então, assim, se deixar eu vou falando, né? É melhor eu ir Ildete, parando por aqui. Você falou, eu queria te fazer uma pergunta. É possível, né, uma criança, uma pessoa, enfim, né, que desde lá da sua infância, né, adolescência, talvez tenha sido muito criticada, né, muito desacreditada, né, colocada, né, sua autoestima muito para baixo, que ela consiga, mesmo com isso, né, desenvolver uma autoestima adequada, podemos dizer assim? Não sei se tem essa possibilidade ou não, se isso ocorre, para tu, né, esclarecer a gente um pouco melhor sobre isso. Então, né, é como eu falei, né, os registros dos nossos traumas, eles vêm lá da nossa infância. Eles começam lá na nossa infância, né? Eles começam ali na nossa infância. E também na nossa adolescência. Não vou dizer que um adulto não venha ter um trauma, mas os traumas que ficam, os registros mais profundos, são na nossa infância, né? E na nossa adolescência, que é onde a gente necessita de pessoas que cuidem da gente, onde essas pessoas precisam de grandes apoios, né? Porque nós não somos independentes, não somos autônomos, precisamos de pessoas que nos auxiliem ali nesse desenvolvimento, né? Nesse desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu penso que nesse momento, essa pessoa que tem uma baixa autoestima, que sempre foi criticada, sempre foi colocada para baixo, ela mesma desacredita dela, ela tem que reconectar com essa criança através da terapia, através de terapias, e entrar em contato com essa criança e mostrar, olha onde eu cheguei. Apesar de tudo que eu passei, eu venci, né? Eu superei, eu posso superar. Eu posso ressignificar tudo isso. Olhar para as suas conquistas. Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem muita dificuldade. Ela acha que tudo... que nada é mutável. Nada é mutável. Tudo fica igual, nada muda, tudo... E sim, você pode transformar o seu ambiente. Você pode, transformando assim, refletir isso no meio que você vive, com as relações que você vive. Por isso que muitas vezes o paciente vem para terapia e ele fala, nossa, as pessoas em casa mudaram. Não é as pessoas da sua casa, dos seus relacionamentos mudaram, é você que mudou. É você que entrou em contato com esses seus sentimentos, com essas dificuldades, com essas dores psíquicas e tá diferente, né? E tá reconectando com a tua essência, quem você é, com os seus traumas, ressignificando os seus sentimentos, né? Tendo um olhar para isso. E isso reflete nas relações com as pessoas. Entende? Então é possível sim, é possível, né? Mas para isso basta a pessoa querer, basta a pessoa se permitir. A palavra é se permita. Se permita olhar para as suas sombras, se permita olhar para quem você é e se reconecte com essa criança interior. Né? Vai lá e converse com a sua criança. Eu cheguei, eu passei por tudo que eu passei, mas eu estou aqui. Né? Eu resisti, eu venci e eu posso melhorar. Ildete, assim, tem pessoas que elas estão sempre com uma autoestima elevada, né? Sempre de bem com a vida. É possível estar sempre assim? Isso é possível estar sempre 100% tudo bem? Então, Edna, que eu vou te falar, né?
É assim, olha, eu particularmente na minha prática clínica de anos, e na minha vivência, né, nos Uhum. meus autos aqui, não vou falar minha idade, né, mas já, né, eu não conheço nada parecido com isso, porque assim, nós vivemos numa flutuação de fases, né? Então, quando você faz o autoconhecimento, quando você trabalha, quando você se conhece, quando você se percebe, quando você entra em contato consigo, né? Quando você se percebe atuante no mundo, quando você se entende, então você tenta manter mais ou menos uma autoestima, saber o que é bom para você, o que é bom para o outro, nas suas relações com as pessoas, o que estão falando, se isso é referência para você mesmo, ou se a pessoa está projetando em você os sentimentos não bons dela. Então, quando você tem esse autoconhecimento, você até mantém. Mas a vida é feita de muitos ciclos, né? De muitas fases. Então, tudo nos afeta. Tudo nos afeta. O exemplo é a pandemia. Quantas pessoas não ficaram mal? Quantas pessoas não estão depressivas? Quantas pessoas não desenvolveram patologias na pandemia? Porque isso nos afeta. Nos afeta, porque vivemos no coletivo. Então, o coletivo nos afeta, né? Então, assim, tudo. Então, nesse momento é que você tem que se perceber. Né? Se você tem um autoconhecimento, se você tem uma boa autoestima, se você está sempre para cima, acreditando, tendo esperança, mas se em determinado momento você percebe, nossa, nada faz sentido, não sei, parece que está tudo errado, é nesse momento, se você tem autoconhecimento, você já percebe e fala, não, tem coisa errada. Está acontecendo alguma coisa comigo que eu não estou sabendo qual é o meu valor, eu não estou sendo muito atuante na minha profissão, ou eu não estou tendo um bom relacionamento, né? Eu estou chateada, eu estou magoada. E o que? É olhar para isso, é olhar para essa sombra. O que está acontecendo? Então, nesse momento, então assim, é difícil alguém manter o tempo todo a autoestima. E muitas vezes uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada, né? Nossa, tá sempre alto astral, aquela pessoa, nossa, é tão alegre, é tão feliz, é tão bom estar com ela o tempo todo. Isso também é um olhar diferenciado. Porque nós dependemos do outro também. Nós também podemos dizer para o outro, hoje eu não estou bem. Nós também podemos pedir ajuda, nós podemos dizer, ó, hoje eu não estou legal. Entende? Então, assim, a elevação, né, dessa autoestima o tempo todo também é um sintoma. É um sintoma a ser observado. Então, eu vejo que realmente ela flutua um pouco. Tá? E assim, mais uma perguntinha aqui. Pessoas que têm autoestima, né? Tendem a alta autoestima, tendem a colocar os outros para baixo? É possível isso também, né? Isso é uma boa pergunta. Realmente, por exemplo, assim, se você, Edna, tem uma boa autoestima, né? Então, você está bem, né? Está se sentindo muito bem, está se sentindo muito feliz, muito bem com você mesmo, de bem com você mesmo. E tem alguém que realmente, né, tem uma baixa autoestima e vem e faz uma crítica para você. E se essa crítica essa pessoa faz, seja da tua imagem, do teu trabalho, do que você, do produto, né, do que você faz, né? Seja o que for. Se essa pessoa vem e fala de você, e você se sente afetada, se isso te afetou o teu emocional, ela consegue, né, mexer com você. Mas se você tem um olhar de quem é essa pessoa, de que realmente é uma pessoa que muito negativa, uma pessoa que se deprecia muito, uma pessoa que não vê nada de bom nos outros, você vai olhar para essa situação e vai olhar e vai dizer, olha, isso é uma projeção dela em mim, né? Mas não vou dizer que não te afeta, afeta. Porque a gente se sente incomodado quando uma pessoa faz uma crítica destrutiva, né? Uma crítica não boa, né, da gente. A gente se sente incomodado. Isso faz a gente pensar um pouco. Por que ela tem esse olhar sobre a minha pessoa? Então, é possível sim, vamos dizer, contaminar. Vamos dizer assim, ser contaminado por uma pessoa que tem uma baixa autoestima.
né? Mas eu volto a dizer, se você tem um autoconhecimento, se você se conhece, se você sabe, né, tem os seus valores definidos, né, talvez não te afete tanto. Ok? Sim. Agora, Ildete, a gente pode abrir para umas perguntinhas aí que chegaram na nossa caixinha de pergunta? Pode, algumas. O nosso tempo já está muito corrido, mas pode ser. Tá, então vamos lá. Você bem. É que a gente começa a conversar, passa muito rápido o tempo, né? Então é uma conversa, então. Existem subtipos de autoestima? Profissional, física? Eu acho que a autoestima ela engloba um todo do ser humano, né? Né? Mas talvez a pergunta veio, eu entendi a pessoa assim, eu tenho uma baixa autoestima, talvez em referência a uma autoimagem de um corpo. Eu tenho uma baixa autoestima, talvez em referência ao meu profissional. Talvez eu não esteja muito bem, né? Eu estou desenvolvendo uma profissão e essa profissão não é a profissão que eu gosto. E essa profissão me deixa para baixo. É possível, né? Em relação, por exemplo, a um padrão de corpo, também a um padrão de autoimagem, né? Que é o físico, que acho que a pessoa colocou ali, se eu entendi direito. Então, assim, mais autoestima, ela fala num todo, na verdade, né? Ela fala de como você se reconecta com si mesmo, né? Ela é muito individual, né? Não dá para você ter subtipos, né? Então, é possível que você tenha alguns setores da tua vida que talvez influencie para que você tenha uma baixa autoestima. Eu diria isso. Mas, na verdade, não tem como você fragmentar isso, né? Porque ela está falando de você, de um indivíduo singular, de uma pessoa, de como que você atua no mundo, de como que você estabelece as relações, né? De como você se vê. Então, se você tá bem com você mesmo, se você está numa profissão que você gosta, se você está desenvolvendo um bom trabalho, isso vai se revelar num todo na tua pessoa. Isso vai se revelar num todo na tua pessoa. Entende? Tá. Tem algum teste que podemos fazer, né? Para conhecimento de quais os novos dons relacionados aos nossos dons? Se tem algum tipo de teste que a gente pode, né, fazer para ter esse tipo de conhecimento, para diagnosticar esses nossos dons, enfim? Os nossos dons, os nossos talentos? Isso. Olha, existe sim alguns testes específicos, na verdade, né, que você observa as suas habilidades, onde você tem melhor habilidade, se você tem uma habilidade para arte, se você tem uma habilidade para música, se você tem algumas habilidades. Tem testes de habilidades, né, que é feito, mas eu acho que é muito mais do que isso, é você se observar, né, é você se reconectar, você se conectar com você, entender, por exemplo, eu gosto muito, sou muito criativa, sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito eu falo que se eu não fosse psicóloga, acho que eu ia ser professora de artes, por exemplo, que eu gosto muito, e eu não sei desenhar, tá? Fazem vocês, mas eu sou péssima em desenho, estou aqui declarando a nível estadual, nacional, né? Eu estou declarando, mas eu sou uma pessoa muito criativa, então eu tenho isso, eu olho para uma coisa, eu já penso em algo, então é um dom que eu tenho. Né? Então, assim, eu sei aonde talvez é o meu talento. Né? Então, de repente eu falo para você, eu tenho um talento também, eu tenho facilidade de fazer amizades, por exemplo. Não, eu faço amigos com facilidade. É um talento? É um talento, mas é um talento relacionado ao outro, não é um talento individual. É um talento que precisa de outra pessoa. Agora, um talento, por exemplo, de criatividade, de trabalhar com artes, de trabalhar com artesanato, de trabalhar com... Isso é um talento individual. Então, eu acho que o talento e o dom, nós temos que nos observar e olhar. E talvez na psicoterapia também, é onde a gente percebe muitas pessoas falando sobre isso. Eu tenho muitos pacientes que falam sobre isso, que falam, nossa, eu tenho um plano B na minha vida, né?
Ah, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Nossa, eu gostaria de ser educador físico. Entende? E são profissões diversas, né? São profissões diversas, assim, sabe? Então, assim, você fica olhando, assim, né? Então, assim, o dom, eu acho que é algo inato teu. Só que muitas vezes, lá na infância, você nasce com dom. Só que muitas vezes esse dom é reprimido de tal forma que ele acaba extinguido. Né? E esse ser extinguido, né? Porque talento não se acaba, né? Talento você tem, né? Então, só que você tem que reconectar, você tem que se ouvir, você tem que se ver, você tem Se que se perceber, como você perceber. falou, Qual né? é? Se perceber, se perceber, se perceber. E colocar isso em prática. E colocar isso em prática, porque você vai ficar muito feliz, você vai se sentir muito bem e vai te dar um prazer imenso. Agora são duas perguntinhas em uma. A nova, a nova autoestima pode variar conforme a nossa idade, conforme nós vamos envelhecendo? Olha, uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. E eu te falo novamente que, assim, a nossa autoestima, ela pode, sim, variar ou mudar de acordo com o autoconhecimento, né? Então, né, porque as fases, principalmente a fase da infância e a fase da adolescência, são fases, também a adolescência, né, é uma fase, é um ciclo ali muito, é um ritual de passagem, a gente fala em terapia, né, analítica, é um ritual de passagem para a vida adulta, né? Então, ali você pode ter uma autoestima mais ou menos, ou boa ou não, né? Depende dos estímulos que você recebe. Na vida adulta, né? Como é que você trabalha essa autoestima? Como é que você se vê? Quais são os seus valores? Qual é a sua valorização? Quais são as suas conquistas? O que realmente vale a pena, né? O que você está conquistando, né? Eu sempre falo na terapia que a gente tem uma imagem assim da vida. Eu, particularmente, tenho uma imagem da vida que a gente nasce e sobe uma montanha, né? E aí, quando chega no meio da vida, a gente para nessa montanha e olha tudo o que a gente fez. Qual foi a nossa jornada? Né? Os nossos estudos, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos, as nossas decepções, as nossas conquistas. Chega no meio dessa montanha, depois a gente só vai descer a montanha. E de que forma eu quero descer essa montanha? O que, que eu quero fazer de bom para mim? O que, que eu já conquistei? O que, que eu quero fazer agora que me deixa feliz? O que, que me deixa feliz? O que, que me deixa realizado? Quais são os valores? Talvez não é o financeiro, é o espiritual, talvez é a relação que eu quero ter com as pessoas mais próximas que eu não tive. Então, eu acho que a autoestima ela pode, de uma certa forma, ter essa. Variar, né? Eu acho que tem essa variação, talvez, né? Mas isso tem muito a ver com a identificação de cada um. Né? Tem muito a ver com o histórico de vida de cada um. Respeitar a tua história, né? O que você já passou, o que você quer viver naquele momento. Então, é possível que talvez tenha assim, né? Como trabalhar essa autoestima e essas nuances, né? De para onde que ela está caminhando. Agora eu tenho uma pergunta aqui, a última pergunta é se você faz atendimento online também. Sim, sim, sim. Faço atendimento presencial e também faço atendimento online. Tá, tá bom. Essas foram as nossas perguntas, né, da nossa caixinha de perguntas. Então, assim, te agradeço imensamente mais uma vez, né, pela tua disponibilidade conosco, fazer, né, contribuir com esse dia, com essa semana pra gente. Passou muito rápido, foi uma conversa tão tranquila, gostosa e tranquila, que passou muito rápido. A gente não viu, já tá na hora aqui. Eu sei que tá na hora, não estamos falando aqui. Mas te agradeço muito, tá? Eu acho que foi bem esclarecedora pra gente, né, se olhar. Muitas coisas a gente vê que no dia a dia a gente não percebe, mas é conforme, né, o nosso amadurecimento, conhecimento, a gente vai tendo mais entendimento das coisas, né? E olhando para si, né, tendo esse nosso autocuidado mesmo, tá bom? Te agradeço muito pela tua disponibilidade.
Eu que agradeço, agradeço a atenção de todos vocês, né? Esse assunto é um assunto muito abrangente. Se eu for usar muitos termos técnicos e da construção, né, de uma autoestima, dentro da psicologia analítica, a gente vai ter muitos, né, muitas falas ali que vão falar sobre isso, mas eu quis, como é um público geral, então eu quis trazer um tema mais geral, trazer só um pouquinho de, né, pincelar um pouquinho de cada situação ali, para não me aprofundar muito, senão a live dura 2 horas, né, ou mais, né? Então, tá, mas eu agradeço, boa tarde a todos, tá, e fico muito grata mesmo pelo convite e estou à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para ti. Boa tarde. Nós só gostaríamos de agradecer novamente a participação de todos. Foi um tempo muito produtivo, né? Obrigada, Edna, também, por participação. E gostaria de convidar a todos para a live de amanhã, no dia 8 de março, também às 16 horas. A live de amanhã, o tema dela será o impacto da imagem e estilo na autoestima. Será ministrada pela consultora de imagem e estilo, designer de moda e empreendedora Fernanda Marques. Então, fica aqui o convite para todos. Muito obrigada e boa tarde.